O que vem a ser a tristeza? Nós temos a tristeza superficial, né? Tem gente que fica triste por nada. E tem a tristeza superficial é também a mesma coisa chamada de tristeza natural do ser humano. O que é isso? Que negócio que é esse? Quais são as causas da tristeza superficial, da tristeza natural do ser humano? Quais são essas causas? A química do corpo é uma dessas causas. Às vezes a própria química do corpo nos faz ficar tristes sem razão alguma. No caso das mulheres, a TPM é outra. É a outra causa da tristeza. Às vezes a pessoa está triste, está chorando, não sabe por quê. No caso das mulheres, pode ter TPM. Nós sabemos que homens também têm TPMs. Já é descoberto isso. Homem tem os seus momentos de estar para baixo. Nós sabemos disso. Amém? Então são algumas causas da tristeza do ser humano. Olha que coisa interessante aqui nessa noite, né? A tristeza superficial, a tristeza natural. Uma das características dessa tristeza é que é uma tristeza sem razão aparente. Ou seja, eu não tenho motivo para estar triste, mas eu me encontro triste. É uma outra causa, é uma característica dessa tristeza superficial. Às vezes nós não temos motivo para estarmos tristes, mas quando a gente assusta, nós já nos pegamos tristes. Olha que coisa interessante que é isso, né? Outra coisa, essa tristeza não tem origem definida, muitas vezes, você não sabe de onde vem. De onde vem essa tristeza? Ninguém falou nada comigo, ninguém disse nada, ninguém falou coisa alguma comigo, e mesmo assim estou triste. Às vezes ela se causa definida, não tem lugar, não tem de onde veio. Outra coisa é que existe um vazio existencial dentro de cada ser humano, que pode ser desencadeado essa tristeza sem causa. Tem um vazio existencial dentro de cada um de nós, irmãos. O ser humano já nasce com 3 vazios básicos dentro dele. 3 vazios. O primeiro vazio é o vazio de mãe. Nós precisamos de mãe, precisamos do conforto, do afeto de uma mãe. Eu vou te dizer uma coisa, no caso da falta de uma mãe, uma avó supre. Uma tia supre, uma irmã supre esse vazio. O segundo vazio é o vazio de pai. Nós precisamos do afeto do pai, do pai. Eu estou falando de pai físico. Não estou falando de Deus por enquanto, estou falando do pai físico. Nós precisamos desse afeto do pai. Jogar uma bola com o pai. Eu não tive esse privilégio, né? Jogar uma bola, né? E ir, não sei, ir para o cinema, ir para algum lugar, passear com o pai, fazer alguma coisa. É o afeto do pai. Na falta de um pai, um irmão supre. Um tio supre. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. Às vezes uma pessoa mais chegada na família supre essa falta de pai na vida da pessoa. E o terceiro vazio ninguém supre. É o vazio de Deus que está dentro de cada um de nós. Nós temos um vazio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que ninguém consegue suprir esse vazio. Verdade. As pessoas tentam suprir esse vazio nas drogas. As pessoas tentam preencher esse vazio na bebedeira. A pessoa tenta preencher esse vazio na prostituição. Mas só Deus preenche esse vazio dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Certa vez o irmão fala uma coisa interessante. Eu estou até me lembrando aqui. O irmão falou uma coisa interessante. Por não é verdade mesmo. O irmão falou assim: olha, irmão, tem um vazio dentro de nós, tem um buraco dentro do nosso coração que é do tamanho certinho de Deus. Ninguém mais pode preencher, só Deus. É interessante, é verdade mesmo. Tem um vazio dentro de nós que só Deus preenche esse vazio. Não tem nada que preenche. Tem gente buscando idolatria para preencher esse vazio, não preenche. Vai ficar buscando idolatria o resto da vida e não vai preencher. Tem gente buscando tantas coisas nesse mundo para preencher esse vazio e não consegue preencher, porque só Deus preenche o vazio de dentro de nós. Só Deus preenche esse vazio. Aleluia. São os 3 vazios essenciais do ser humano. Graças a Deus. E há outro tipo de tristeza do ser humano, a tristeza comum. O que vem a ser a tristeza comum? São fatores que a psicologia chama de fatores exógenos, fatores de fora do ser humano. Por exemplo, a morte de um parente é um fator de uma tristeza comum. A morte de um parente, morreu um parente, estou triste. E não vem falar que eu sou cristão demais, que eu fico triste, que fica. Não tem esse homem, essa coisa de ferro na terra que morreu um parente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E outra coisa, a perda de um emprego é outro fator que deixa algumas pessoas tristes. Tem gente que não liga muito para isso, mas tem gente que fica triste. Fraqueza. Não é isso? Outro fator interessante da tristeza comum é o divórcio. Tem gente que fica arrasada com o divórcio, fica triste, fica decepcionado com a vida, nunca mais se relaciona de tanta tristeza. Que coisa incrível. E um outro fator, dentre os vários que eu separei aqui, foi a traição.
reação que pode causar a tristeza comum do ser humano. A pessoa que é traída, ela entra num estado de tristeza, de angústia tão profunda, que muitas das vezes ela não consegue se relacionar amigavelmente ou até conjugalmente com outra pessoa. Aleluia. É uma ferida terrível na vida da pessoa. Só quem foi traído sabe do que eu estou falando. Não é isso? E a Glória a Deus. tristeza comum, algumas características. É uma tristeza passageira. Olha só, é uma tristeza passageira. Lembra-se de Davi quando pecou? A Bíblia diz que Davi ficou a noite inteira enclausurado dentro de um quarto, orando, chorando a Deus por causa do seu pecado. Mas logo de manhã Davi perguntou: a criança morreu? Morreu. Então beleza, acabou, ótimo, acabou a tristeza. Vamos fazer uma festa nesse lugar aqui agora. Aleluia. A tristeza comum é passageira. Que história é essa de ficar alimentando uma tristeza na sua vida por 15, 20 anos, sendo que a tristeza é passageira? O problema todo do mundo é esse hoje. Fica alimentando aquilo há 15, 20 anos atrás. Outro dia um rapaz chegou perto de mim, ele estava embriagado, estava bêbado, é amigo meu de baderno, de muitos anos lá atrás. Eu já preguei para ele muitas vezes, e outro dia ele chegou perto de mim e falou assim: ô Luciano, tudo bem? Ótimo, beleza, meu irmão, e aí, como é que você está? Ele estava meio chupado já, né? Já estava meio mais para lá do que para cá um pouquinho. E aí ele falou comigo assim: olha, hoje é um dia triste para mim. Eu falei: que é isso, rapaz? Por que é dia triste para você? O que está acontecendo? O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu na sua casa? O que aconteceu? Ele falou: não, hoje é um dia triste para mim porque meu pai morreu. Eu falei: que é isso? Seu pai morreu hoje? Não, há 25 anos atrás. Eu falei: que é isso? Eu falei: olha, misericórdia, você vai ficar com essa tristeza na sua vida o resto da sua vida? Eu falei: olha, tem uma pessoa que tira essa tristeza da sua vida: Jesus no seu coração. Aleluia. Ele tira toda a tristeza da sua vida. O negócio que ele estava ficando lá muriando com coisa lá de 25 anos atrás. Tira essa tristeza, acaba com isso na sua vida. A vida do ser humano é um processo. Ela vai todo dia melhorando um pouco mais. Glória a Deus. Aleluia. Não tem que ficar apegado a tristezas do passado de forma alguma. Uma das características da tristeza comum também é essa. Amém? Uma coisa interessante também: não tem como esquecer. Esse tipo de tristeza não tem como esquecer. A gente pode amenizar. Aleluia. A gente pode amenizar. Morreram meu avô e minha avó quase que na mesma época, né? Questão de um mês para o outro. Morreram os dois. E eu gostava muito deles. Inclusive eu fiz o culto fúnebre do meu avô. Eu fiz o culto fúnebre do meu avô, me chamaram, foi no cemitério e reuniu a família, reuniu todo mundo, algumas pessoas chegadas da família, e eu abri a Bíblia e preguei no culto fúnebre do meu avô mesmo, com toda a dor no coração. Olha que coisa interessante. Mas eu nunca esqueci do meu avô, nem da minha avó. Nunca. No entanto, eu fico lamentando até hoje por causa do meu avô e da minha avó. Tem como esquecer, aliás, não tem como esquecer, mas tem como amenizar a situação. Tem como amenizar, principalmente quem tem Jesus no seu coração. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus derramado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, Deus. Como amenizar? Porque a mente do ser humano trabalha com dois processos. Dois processos importantes: passado e futuro. Ou seja, no presente eu lembro do meu passado e projeto o meu futuro. Tem como amenizar, sim. Esses dois processos da mente permitem isso, né? Já é comprovado isso. Amém? Então esse é o tipo de tristeza comum na vida das pessoas. Outro tipo de tristeza é a tristeza profunda, o que muitos chamam de depressão. O mal do século, o segundo mal do século hoje é a depressão. A segunda doença que mais afeta as pessoas hoje é a depressão. A primeira coisa que afeta a humanidade hoje no mundo é o crack. Essa droga aí mesmo, o crack. A segunda é a depressão. Mas a gente sabe que quem usa crack entra em depressão. É automático, não tem como. É um estado deprimente. Eu trabalhei um ano numa casa de recuperação e o relato que a gente mais ouviu é o seguinte: olha, pastor, eu usei crack naquela ocasião e logo depois eu entrei numa depressão profunda. É a coisa que a gente mais ouvia dentro da casa de recuperação. Que coisa incrível, né? Tristeza profunda, depressão. Quais são as causas da depressão? Tem muitas, tem várias causas da depressão. Eu quero colocar algumas. Por exemplo, as duas primeiras situações, por exemplo, a tristeza superficial e a tristeza comum, quando não são tratadas, quando você fica remoendo seus 25 anos lá atrás, pode causar uma depressão. Cuidado, seus 25 anos de lá em 30 anos atrás, a fulana me traiu, eu agora estou triste. Cuidado,
vida. Aleluia. Né? Tem que ficar remoendo passado coisa alguma, não. A não ser para tirar experiências positivas. Fora isso, não fica lá remoendo. Porque fulano me traiu, deixou de trair, não. Isso causa depressão na vida da pessoa. Fica super valorizando o momento ruim na vida da pessoa. Né? Outra coisa, outra causa é alimentar momentos ruins por longo tempo. Fica alimentando aquele tempo por longo tempo. Ó, semana passada fulano me tratou mal. Até hoje eu não consegui perdoar e tal. A Bíblia diz que o perdão cura feridas. O perdão cura as feridas do ser humano. Olha que coisa engraçada, uma coisa interessante isso. O perdão, trazer o perdão na vida da pessoa. Então tem que fazer o perdão. Outra coisa, a Bíblia diz em Provérbios 27, assim como eu penso, assim como eu falo, assim acontecerá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como você tem visto na sua vida? Mateus 6, versículo 22, a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, o seu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Como você olha a vida? Como nós temos olhado a vida ao nosso redor? Como que nós temos visto? Será que tudo é motivo para murmurar? Será que tudo é motivo para a gente deixar Jesus? Será que tudo é motivo para a gente não estar bem com Cristo? Será? Como nós temos olhado a nossa vida? E outra coisa interessante é que a tristeza profunda pode trazer a esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença seríssima que vem logo após a depressão, onde a pessoa sequer consegue levantar de cima de uma cama para tomar um banho. Isso é chamado de esquizofrenia. No termo original da esquizofrenia significa a perda do freio. Ele deu o controle, acabou. Esquizofrenia. Quem teve depressão sabe do que estou falando. Quem conhece alguém com depressão sabe do que estou falando. A pessoa não tem ânimo para nada. Nada. Eu lembro que uma vez nós fomos orar para uma jovem, e essa jovem tinha 2 anos que estava em cima de uma cama e não conseguia levantar. Uma jovem bonita, 7 anos de idade, muito bonita a menina. E nós fomos orar para ela, reunimos um grupinho dela lá da igreja e fomos ministrar sobre a vida daquela jovem. Quando nós chegamos dentro da casa, a mãe dela falou com a gente: olha, pastor, eu não aguento mais, faz alguma coisa para mim. Falei para ela: minha irmã, nós vamos orar, quem cura é Deus. Quem ora somos nós, é a igreja, mas quem cura é Deus. Se Deus quiser, vai curar ela. Eu falei com ela, cheguei perto da jovem, falei para ela assim: olha, minha filha, você tem coragem de me fazer uma promessa? Eu, qual que é a promessa, pastor? Eu falei: olha, se você levantar da sua cama, ela também queria muito levantar e não conseguia. Eu falei: se você levantar da sua cama, o primeiro lugar que você vai na sua vida é para a igreja. Ah, então beleza, eu vou firmar essa promessa com vocês aqui. Nós oramos para aquela jovem. Nós ministramos o poder de Deus na vida daquela jovem. 2 dias depois ela estava de pé, se maquiando, Glória a Deus. andando para todo lado. E o primeiro lugar que ela foi na igreja. Nós recebemos ela na igreja. Glória a Deus. Deus de mistério, aleluia. Ela vinha na igreja, aqui você é bem-vinda. Amém. Aqui você tem uma família que gosta de você. Aqui tem alguém que se importa com a sua vida. Aqui não é conto de fadas, não. Aqui é igreja. Aleluia. Nós falamos com ela, porque ela estava nesse estágio de depressão profunda. Chegou a esquizofrenia, não tinha ânimo para tomar um banho. Uma jovem muito bonita, acostumada com balada, axé e carnaval, de repente se encontrava em cima de uma cama deprimida. Olha como que o diabo faz com as pessoas. Este é o primeiro sentimento do ser humano. Primeiro. O segundo que eu destaquei foi o medo. O segundo sentimento básico do ser humano é o medo. Nós temos alguns medos básicos na nossa vida. Por exemplo, quem não teve medo do escuro? Ou muitos até hoje têm. Quem não tem medo de barata? Olha que coisa interessante, isso aí são medos básicos. As mulheres deliram quando falam em rato. Ficam loucas. Pô, meu rato, mas agora eu na cadeira. Se vê um rato passando, o negócio fica feio. São medos básicos do ser humano. Todos nós temos esses medos. Medos que a gente já nasce com eles. Né? E o segundo medo são os medos essenciais. A gente chama de medos que são necessários para as nossas vidas. Por exemplo, medo de fogo. Quem não tem medo de fogo? Ah, não tem medo de fogo, mas eu coloco só a mão nele. Vamos ver se não tem medo. Não é isso? Outro medo é o medo de se afogar. Tem gente que chega diante de uma lagoa ou de um rio, o camarada pensa 2 ou 3 vezes
Será que é fundo? Será que eu vou me afogar? Será que eu sei nadar? Será que eu sei nadar o suficiente para sair de uma catástrofe? Medo de se afogar. O outro medo é o medo de ser atropelado. O medo de ser atropelado. Quando você entra numa avenida enorme, como nós temos aí em Belo Horizonte, né? Por exemplo, aqui a BR do lado. Se você for atravessar uma BR dessa aqui, você pensa 3, 4, 5, 10 vezes antes de atravessar. Fica totalmente, né, ligado ali, porque pode vir um carro maluco lá de uma hora para outra te atropelar. Esses são os medos essenciais do ser humano. O outro medo é o medo de eu separei aqui, além de ser atropelado. Esses medos são os medos essenciais. Uma outra coisa que eu separei aqui, esses medos nos ajudam na nossa sobrevivência. Já percebeu isso? Jamais você vai pular numa lagoa que você não conhece, teve medo, então te ajudou para você não se afogar. Aleluia, glória a Deus. São os medos essenciais. Queridos, outro tipo de medo, aliás, esse medo essencial também é chamado de instinto do ser humano. É chamado de instinto. E o outro tipo de medo é o medo exagerado. Esse aí já é mal para o ser humano. O medo exacerbado ou exagerado. O que vem a ser isso? O medo de morrer. Desde quando o cristão que tem Jesus no coração tem medo de morrer? Desde quando nós que temos aceitado Jesus temos medo de morrer? Não, mas é porque não tem medo de morrer não. Que vem a morte, como disse Paulo, se eu morrer para mim é lucro, eu vou estar com Cristo. Aleluia. Vai ser lucro para mim se eu morrer, né? O outro tipo de medo exagerado é o medo de ir para o inferno, não é isso? Tem gente que morre de medo para ir para o inferno. Você sabia que tem gente dentro da igreja, não é porque está adorando a Deus, é porque está com medo de ir para o inferno? Você sabia disso? Tem gente dentro da igreja que não está adorando a Deus não, está só com medo de ir para o inferno. Eu vou ficar bonzinho dentro da igreja, que Deus não me manda para o inferno, está errado. Temos que estar na igreja porque Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Porque Jesus batiza com o Espírito Santo, porque Jesus nos leva para o céu. Essa que é a razão da gente vir para a igreja. Não é só porque estou com medo de ir para o inferno, não. Está errada essa motivação, né? Tem gente que tem medo de demônios. Não, porque é um estupilintra que se incorporou. Não vai sair de um jeito. Não vai ter 7 pombagiros, vai sair toda a 7 em fileira, um por uma. Em nome de Jesus. Vai sair tudo, não tem negócio de ter medo de demônio, não. Quem é crente, cheio da unção de Deus, não tem medo de demônio. Aleluia. Demônio quando te ver, deixa lá. Glória a Deus. Lá vem crente, deixa embora. Glória a Deus. Lá vem crente. Não tem que ter medo de demônios, não são medos exagerados da nossa vida. Outro medo é o medo das mãos de Deus, né? A gente tem um medo terrível das mãos de Deus. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que temer a Deus, é diferente. Temor significa respeito a Deus. É verdade. Agora, ter medo de Deus, não, nem Deus manda a gente ter medo dele na Bíblia. Amém? E é também chamado de neurotismo, esse tipo de medo. A pessoa fica neurótica, tem medo de tudo. De tudo. Amém? O outro tipo de medo que eu separei é o pavor. O que vem a ser o pavor? É o último estágio do medo. O pavor é o medo incontrolável. A pessoa não consegue controlar esse medo, é o medo incontrolável. Lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz que o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, do lado tinha só montanhas, atrás vinha Faraó com 600 carros terrados, 600 soldados com seus carros, e a Bíblia diz que era o maior exército da terra na época, vinha destruir aquele pessoal todo. Israel não tinha experiência com guerra, não tinha guerreiros para lutar, não sabiam nadar, não tinham como construir barcos e atravessar o oceano, eles estavam num beco sem saída. E a Bíblia diz que eles entraram num pavor, ficaram apavorados. E agora? Nós vamos morrer, todo mundo aqui. Começaram a falar com Moisés, mas será que lá no Egito não tinha sepulcro, não? Será que a gente precisava morrer nesse deserto, na beira desse mar? Moisés falou assim, olha, aquietai-vos. Fiquem quietos, eu vou orar a Deus. E orou. O Senhor mandou uma resposta para aquele povo. Deus deu uma resposta reta para aquele povo. Deus deu uma palavra rema para aquele povo. Deus falou com o povo, olha, por que vocês estão clamando a mim? Diga a esse povo que marche, Moisés. Marche, façam alguma coisa nas suas vidas. Marchem. Tomem algumas atitudes nas suas vidas. Essa foi a palavra de Deus para aquele povo, diante daquele pavor, daquele medo incontrolável. Quais são as causas
causas do medo incontrolável, do pavor. A primeira causa que eu separei é uma pressão psicológica violenta sobre a vida da pessoa. Já viu isso? A pessoa fica apavorada, principalmente quem não tem muita experiência com Deus, quem não tem muito equilíbrio emocional e espiritual com Deus. Quando sente-se uma pressão psicológica dentro da sua vida, ele começa a entrar em pavor, começa a ficar apavorado, fica louco da vida. Não temos que ser dessa forma. A nossa vida espiritual tem que ser estruturada. Qualquer pressão psicológica que vier, a Bíblia diz que nós vamos dissipar com um sopro. Aleluia. Que coisa tremenda, né? Essa é a causa do pavor, do medo incontrolável. A segunda causa que eu coloquei foi que coloca a nossa vida em risco. O pavor coloca a nossa vida em risco. Talvez você tenha que tomar uma decisão muito séria, mas como você está apavorado, a sua decisão se torna errada. Ficou apavorado, já não tem mais aquela decisão séria diante de Deus. A decisão que nós temos que tomar, temos que orar a Deus e aí sim tomar a nossa decisão. Aleluia! Porque quando a gente ora a Deus, o Senhor acalma o nosso coração, tira todo esse tipo de pavor e aí sim nos faz tomar a nossa decisão que temos que tomar. Aleluia! Aleluia! Amém? Então o medo, o pavor é um medo incontrolável. Algumas características do pavor: a pessoa começa a suar excessivamente quando está apavorada, começa a suar sem parar. É uma das características do pavor. Outra coisa, as pernas ficam bambas. Já viram isso aí? A pessoa fica apavorada e as pernas ficam bambas, treme as pernas, né? Outra coisa, fica com fala desconexa, ou seja, gagueira, a pessoa começa a gaguejar. Outra coisa também que é peculiar ao pavor é que falta o raciocínio rápido na vida da pessoa. É por isso que nós não temos que tomar decisão apavorados. Apavorado não tem que tomar decisão nenhuma. Primeiro ora a Deus, tira o pavor do seu coração da sua vida, e depois sim você vai tomar a sua decisão. Uma outra característica do pavor é o descontrole fisiológico. O que tem a ser isso? A pessoa molha as calças toda dentro, né? A pessoa quando está apavorada, dependendo da situação, ela molha tudo mesmo, desce tudo mesmo, né? É uma outra característica, né? Irmãos, mas tem uma palavra de Deus para nós sobre o medo. A Bíblia diz em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo o medo de nossa vida. Aleluia! Lança fora todo o medo. O verdadeiro amor de Deus. Glória a Deus. Amém? Esse é o segundo sentimento básico do ser humano, o medo. O terceiro é a alegria. O que nós vamos falar sobre a alegria? Existem as alegrias comuns do ser humano. Um casamento é uma grande alegria. É isso? São alegrias comuns. Outra alegria comum é o nascimento dos filhos. Eu não tenho filho ainda, mas eu imagino como é que deve ser o negócio. Deve ser uma alegria muito tremenda. Deve ser uma alegria maravilhosa. Eu vejo pela cara de golpe dos pais, né? É uma alegria que a gente não imagina. Só quem tem filhos que sabe o que eu estou falando. Isso aí são alegrias comuns. Outra alegria comum é a companhia de alguém querido. Aleluia. Seja um esposo, seja uma esposa, seja um irmão que se identifica um com o outro, seja uma irmã que se identifica. Alegria também, alegria comum do ser humano. Uma outra é ganhar um presente, né? Quem não gosta do presente? Esse final de ano, o Natal chegando, todo mundo vai querer dar presente, ganhar presente. É o que o mundo gira em torno disso, né? Do final de ano, ganhar presente. Essas são alegrias comuns do ser humano. Tem outro tipo de alegria, alegria sobrenatural, que muita gente chama também de alegria transcendental. O que diz isso? É a alegria espiritual mesmo, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Como que eu sei se eu estou forte? Basta estar alegre em Deus. Aleluia! Basta estar alegre em Deus. Basta estar alegre com Jesus. As características da alegria sobrenatural ou espiritual é que ela é inexplicável. Inexplicável. Aleluia! Tenta explicar por que você está alegre com Jesus. Você vai se falar todo e não vai saber explicar. Porque não tem que explicar, tem que sentir. Tem que viver, tem que sentir isso na sua vida. Amém? Outra característica da alegria espiritual é que ela é inatingível por meios humanos. Eu, por mim mesmo, não consigo atingir a alegria que Jesus me dá. Eu, por mim mesmo, não consigo. Eu posso orar, posso jejuar, se Deus não quiser me dar uma alegria, não.
seres humanos ela é inatingível. Outra coisa, dinheiro nenhum compra essa alegria. Dinheiro nenhum compra a alegria de estar bem com Cristo. Irmãos, quantos ricos, eu quero dar um dado interessante para você aqui nessa noite. Sabia que a Noruega é um país que não tem favela, não tem pobre, é um país que está todo mundo cheio da grana. No entanto, é o país com o maior índice de suicídio do mundo. Sabia disso? Ou seja, dinheiro não quer dizer felicidade, não. Quem disse isso? Não quer dizer nada. Verdade, Jesus, glória a Deus. O índice de suicídio também está lá. É, O Jesus. país que você passa, não tem lixo na rua, todo mundo civilizado, né? Com aspas falando, mas não tem Jesus, o que adianta? O que adianta um negócio desse? Não adianta nada. Olha só, então essa alegria não tem preço. Sabe por quê? Porque ela já foi paga com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Jesus já pagou tudo. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa interessante, além de sem preço, ela não se adquire com bens materiais. A Bíblia conta uma parábola interessante, né? A Bíblia fala que um homem ajuntou riquezas, comprou um carro, casa e se esbanjou mesmo, né? E esse homem, depois de juntar sua mansão, sua casa, suas riquezas, ele chegou num ponto que ele disse o seguinte: olha, muito bem, minha alma, agora você pode relaxar, pode ficar tranquila, porque agora tem o resto da vida aqui para você, ó. Tá? De repente ele ouve uma voz: louco, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Para quem será? O que adianta? O que adianta eu tentar juntar bens materiais para ter uma alegria? É uma alegria superficial do ser humano. Não adianta. A alegria é só no momento. Eu tenho um carro, dirijo, tá, beleza, acabou a alegria. Ótimo, mas a alegria de Cristo é eterna. Aleluia. A alegria do Senhor é para sempre. Aleluia. O Senhor está nos nossos corações para sempre. A Bíblia diz que Ele derramou o Espírito Santo em nossos corações. E o Espírito Santo é Espírito de alegria. Glória a Deus. Um outro ponto da alegria espiritual é que tem gente buscando essa alegria em relacionamentos. Tem gente namorando com tudo quanto é tipo de gente por aí agora, fica com um olho, amanhã depois com o outro, depois com o outro, com o outro, buscando uma alegria, preencher uma alegria no seu coração, que não se busca dessa forma. Tem gente que busca tanto, tem homem, vou dar um exemplo dos homens, tem homem que fica tanto por aí agora que acaba ficando com outro homem, vira homossexual. De tanto que está buscando essa alegria, não consegue. Está buscando em tanto lugar, está buscando em tantas mulheres que acaba desistindo das mulheres e acaba partindo para dos homens. De tanto que está buscando essa alegria. Irmãos, essa alegria é de Cristo. Não é o outro que pode me dar essa alegria. Eu não posso buscar essa alegria na minha esposa. A esposa não pode buscar essa alegria em mim. É só Cristo que dá essa alegria, essa paz, essa fluidez do Espírito. A Bíblia diz que ricos de água viva vão fluir do nosso interior. Isso é uma alegria de Cristo. Amém? É um outro tipo de alegria, a alegria sobrenatural. E nós temos um terceiro tipo de alegria, que é a alegria da salvação.